Graças e paz, meus amados irmãos, mais uma vez dirigindo aos irmãos a porção da palavra de Deus, compartilhando essa palavra do Senhor. Mas nessa noite nós gostaríamos de destacar algo a respeito de Lucas capítulo 24, no versículo 32, que diz o seguinte: Lucas capítulo 24, versículo 32. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E pegando esse texto isolado, nós muitas vezes ficamos sem saber por quê, o que é que estava acontecendo. Mas quando nós pegamos o versículo 13, que nos chama a atenção, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Eram 2 discípulos de Cristo que saíram de Jerusalém no domingo e foram para Emaús. E o que acontece? Eles estavam caminhando, conversando, batendo um papo, e não perceberam que o próprio Senhor Jesus Cristo, o motivo da conversa deles, se aproxima deles. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, ia com ele, seus olhos porém estavam impedidos de o reconhecer. Nós precisamos ter muito cuidado para que nós não possamos estar preocupados com os problemas, preocupados com as dificuldades do dia a dia, e nós nos esqueçamos da palavra de Deus. Nós esqueçamos que nós temos Jesus Cristo conosco diariamente. Nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Então nós precisamos ter muito cuidado para que nós não possamos estar preocupados com as coisas da vida, com ansiedade pelas coisas e se esquecendo que Deus está conosco. Foi o que aconteceu com esses 2 discípulos. Estavam falando dos problemas, estavam falando das dificuldades, tá certo? E eles não reconheceram o Senhor Jesus que estava ao seu lado. Então, meu amado, isso é um alerta para nós. Mas também o texto sagrado está dizendo mais o seguinte: então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa de ires tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ora, o Senhor Jesus Cristo falando, conversando, mas eles não estavam entendendo quem era, não estavam reconhecendo Cristo. Não só não estavam reconhecendo, mas também não identificaram a voz de Jesus Cristo. Não reconheceram a voz de Jesus Cristo. E a Bíblia já diz que as ovelhas ouvem a voz, conhecem a voz do seu pastor. Então nós precisamos ter muito cuidado. Mas também mais adiante, o que acontece? E ele lhe perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta poderoso em obras e palavras de Deus e todo o povo. Como os principais sacerdotes, nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que ele fosse, que havia de redimir Israel. Mas depois disso tudo, já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Na verdade, esses discípulos estavam esperando um Cristo, não um Cristo que vem falando de amor, não um Cristo que vem falando de paz, não um Cristo que vem falando de reconciliação do homem para com Deus, mas eles estavam esperando um Messias que pudesse pegar em armas e que fosse o libertador de Israel. Então, eles estavam seguindo a Cristo pelo motivo errado. Por isso que eles não reconheceram a voz de Deus, de Jesus Cristo. Por isso que eles não reconheceram o Senhor Jesus Cristo. Meu amado, tenhamos cuidado, porque você tem reconhecido, tem seguido o Senhor Jesus Cristo. Ele, na verdade, é o teu Salvador. Ele, na verdade, é o teu Senhor. Ele, na verdade, é aquele que modificou a tua vida, a tua maneira de viver. Então, meu amado, é necessário ter muito cuidado em relação.
para que eu e você não possamos estar seguindo a Cristo pelo motivo errado. Então, outra lição que nós encontramos nesse texto, do versículo 13 até o versículo 32. Mas, independente, também nós encontramos algo muito importante, do versículo 28 ao versículo 32, quando o texto sagrado diz o seguinte: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas ele os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com ele. Aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhe deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença de deles. Jesus Cristo apareceu da presença deles. Meus amados, eles só reconheceram o Senhor Jesus Cristo quando o Senhor Jesus Cristo abençoou o pão. Porque isso o Senhor Jesus Cristo já tinha feito na ceia com os seus discípulos. Então, meu amado, nós precisamos reconhecer cada dia mais o Senhor Jesus Cristo. Cada dia mais reconhecê-lo como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Não importa a circunstância, não importa os problemas que nós possamos estar passando, mas nós não podemos perder o foco. Nós não podemos deixar de olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Por isso, meu irmão, eles chegam a dizer no versículo 32, disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eles estavam sentindo que era Jesus Cristo, mas não deram valor a esse sinal. Então, meu amado, procura valorizar Cristo na tua vida. Procura cada dia mais agradecer a presença desse Deus abençoador, desse Cristo que nos abençoa. Esse Cristo, onde nós estejamos ligados a Ele, nós somos abençoados. Porque a Bíblia diz: se eu tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Então, deixa o Senhor Jesus Cristo te abençoar cada dia na tua vida. Não fica preocupado com as coisas do futuro. Não fica preocupado com as coisas do amanhã. Por isso já diz: não andeis ansiosos. Basta cada dia o seu mal. Mas Paulo diz: alegrai-vos do Senhor, e eu vos digo alegrai. Então, se alegra a cada dia com a presença de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Oremos nesse momento. Senhor Deus, querido Pai, estamos, Senhor Deus, te abençoando, Senhor Deus, todas aquelas pessoas que estão precisando ser abençoadas. Vai, Senhor Deus, e leva cura para elas. Fica com teu servo, nosso irmão pastor Sócrates. Fica, Senhor Deus, com as pessoas enfermas da tua igreja. Senhor Deus, leva a tua paz, leva o teu amor, e que, Senhor Deus, eles possam ser regenerados para a tua glória, Pai. Também, Senhor Deus, fica conosco. Continua nos protegendo, nos guardando, nos livrando todo o mal. Fica com a tua igreja, para que a tua igreja possa cada dia sentir a tua presença do teu Filho. E nessa presença se alegrar. E nessa presença apresentar a ti os problemas e dificuldades que muitas vezes é o nosso encontro. Fica conosco. Fica com a tua igreja no Brasil, em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém, amém.